agora a gente entra nos fatores que influenciam no desempenho cognitivo especificamente, tá? Então, vocês acham que a memória de vocês é boa? O que vocês acham? Quando a gente não tem uma boa memória, o que pode estar influenciando? E por que a gente fala só memória? Porque é onde a gente consegue mensurar se eu lembro ou se eu não lembro. É muito mais difícil eu mensurar se eu estou prestando atenção ou não. É muito mais fácil eu julgar pelo que eu lembro ou não lembro. Então, aí tem a pergunta aqui, né? Podemos encaminhar para qual especialidade? Neurologista? Olha, eu gosto de 3 especialistas, o geriatra. Acho que o geriatra, nesse caso, como você não sabe, vai ter que fazer uma exploração, o geriatra é uma boa opção. Pode ser um psiquiatra e pode ser um neurologista também. São 3 especialidades interessantes. Caso você veja a necessidade, você pode encaminhar para um neuropsicólogo. E aí o neuropsicólogo vai fazer a avaliação neuropsicológica daquela pessoa e aí você vai ter mais detalhes. Então, a sugestão, né, pode ser encaminhada até para os dois. Ó, eu vou encaminhar para o neuropsicólogo e vou encaminhar também para o médico. Mas se o ideal é primeiro para o médico, porque ele vai fazer o rastreio disso aqui, desses fatores, e aí fazendo o rastreio, fazendo a exclusão, a inclusão do que pode ser, e aí, se ele vira a necessidade, ele encaminha para uma avaliação neuropsicológica e você pede para voltar daí, né? Porque aí você não vai trabalhar com uma pessoa saudável, caso ela apresente alguma coisa, e sim com algum comprometimento. Ou você vai auxiliar nesse processo de tratamento dessa pessoa para que ela recupere o tônus atencional, ou sei lá, alguma função cognitiva que está alterada em relação à causa. Tá? Isso pode ajudar, mas aí você vai fazer poucas sessões, tá? Não precisa fazer muito não, se não for a causa cognitiva especificamente. Aí, você trabalhando bem, a pessoa geralmente continua com você, tá? Porque você trabalha com prevenção, então ela não precisa estar doente para você trabalhar com ela, tá certo? Nesse caso de idosos saudáveis. Então, fatores que vão influenciar no nosso desempenho cognitivo. O nível educacional influencia, as atividades intelectuais que essa pessoa desenvolve, se ela participa de um grupo social ou não, como é que é a inclusão social, qual é a rede de apoio dessa pessoa. Isso vai fazer com que exista uma influência importante, pessoas que tendem a se isolar, elas tendem a ter mais comprometimento cognitivo, pode ser devido ao isolamento social, porque aí você vai perdendo. Lembra que eu falo que tem algumas memórias que ficam desativadas? E aí, por exemplo, se você não tem a socialização, você vai deixando de exercer algumas atividades cerebrais para o cérebro não gastar fosfato, né? Para ele não gastar energia, o que ele faz? Ele desabilita aquilo, aquela memória existe, mas você não a utiliza. Se você não a utiliza, a chance de a longo prazo você ir perdendo essas conexões é maior. Então, pensa lá nas ramificações que a gente faz dentro de um processo de neuroplasticidade, é como se a gente estivesse fazendo o contrário, em vez de a gente criar novas redes, a gente vai minando essas redes. E a falta de sociabilização faz isso com a pessoa, e a pessoa ela começa a apresentar sintomas cognitivos por conta disso, tá? As perdas sensoriais também, porque as perdas sensoriais, principalmente auditiva, levam a uma baixa socialização, e isso é problema. E isso aqui é muito problema. Então, assim, incentivem ao máximo a utilização quando necessário. Se a pessoa já tem e não utiliza, incentiva e tenta tirar os estereótipos que ela tem em relação à utilização desses auxílios, tá? Tanto óculos quanto principalmente aparelho auditivo. Os hábitos de vida vão influenciar muito no desempenho, gente, até alimentação, suplementação, tudo isso influencia no desempenho cognitivo da pessoa. Então, se a pessoa ela come muito carboidrato, é uma pessoa que vai passar um dia mais cansada. E se ela está mais cansada, ela pode ter um tônus atencional mais baixo, e aí a memorização dela fica prejudicada. Então, aí quando ela não lembra das coisas, ela acaba
atribuindo isso a um problema de memória e não ao fato do que ela está ingerindo ou não, por exemplo. Hábitos de vida também envolvem a questão do sono. Como é que é o sono dessa pessoa? Às vezes, se ela não dorme, não adianta nada ela ter uma memória magnífica, porque ela não vai permitir que o organismo dela faça esse processamento da informação, né? Esse input, esse armazenamento. Então, ela precisa dormir bem. Se ela tem depressão e ansiedade não tratada, isso traz alteração no desempenho cognitivo. As medicações, dependendo do tipo de medicação para tratar esse tipo de transtorno, pode trazer alteração cognitiva, então de que maneira você pode mediar isso? Acabei de falar, né? A doenças de Alzheimer, doenças vasculares podem também trazer alterações cognitivas, tumores, claro, né? Dependendo aí das regiões que eles estão. E uma coisa importante é a metamemória. A forma como a pessoa se auto-identifica, se auto-percebe em relação ao processo cognitivo dela, influencia, porque pode trazer sintomas de tristeza, ansiedade, pode influenciar de outras maneiras para que essa pessoa apresente ou melhor, inclusive alteração de sono, ou pior, desempenho cognitivo.